Quem nunca ouviu falar na toxina botulínica, ou o famoso Botox? Vamos tirar as dúvidas sobre isso? Fique ligadinho nesse vídeo do Clube da Plástica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês novamente sobre a toxina botulínica, que é aquela substância que a gente já falou num vídeo anterior, que apresenta vários nomes comerciais. O mais conhecido deles é o Botox, mas também tem outros nomes como Dysport, Xelmin, Prosigny, entre outros ainda. Mas todos esses são nomes comerciais da mesma substância, chamada toxina botulínica. A toxina botulínica, ela serve justamente para poder relaxar a musculatura, é usada principalmente na face e no pescoço, e ela tem o objetivo amenizar as rugas de expressão. Só para deixar claro novamente a diferença da toxina botulínica para o preenchedor, que é o ácido hialurônico, né, que a gente já falou sobre isso também. A toxina botulínica, ela tem o objetivo de amenizar as rugas, e o ácido hialurônico, ele tem o objetivo de preencher. Então, normalmente aquelas ruguinhas no meio aqui na glabela, na testa, os pés de galinha, o pescoço também, a gente usa toxina botulínica. Já os sulcos como o nasojugal, o nasogeniano, eles são feitos por preenchimento, assim como a região das bochechas. E quando a paciente vem ao consultório pedindo para amenizar as rugas de expressão, existem várias dúvidas e, na verdade, por causa delas é que eu resolvi juntar todas e vir esclarecer para vocês os mitos e as verdades sobre a toxina botulínica. Muitas pacientes perguntam se a toxina botulínica, o Botox, tira a expressão da face, se deixa você com uma face tipo de um robô, sem expressão nenhuma. Então vamos lá, é lógico que para que a gente tenha a mímica, para que a gente possa sorrir, para que a gente possa mexer a região dos olhos, da testa, durante o ato de falar, né, de conversar, é lógico que você precisa de uma expressão da musculatura. Os músculos, eles precisam contrair para que você possa ter uma expressão normal. A toxina botulínica visa justamente amenizar a força desse músculo. Então, é lógico que se a gente bloquear demais, paralisar demais a musculatura da face, é lógico que você vai ficar sem expressão. Afinal de contas, você precisa dessa contração para poder fazer a maioria da mímica facial. Porém, se utilizada em concentrações ideais, em locais adequados para cada paciente, você vai ficar com toda a sua expressão e não vai ficar com aquela aparência artificial. Outra dúvida é se o Botox, se as toxinas botulínicas duram para sempre. Não, infelizmente elas não duram para sempre. O período médio de duração é de 4 a 6 meses. Importante lembrar que algumas pacientes perdem o efeito muito mais rapidamente do que outras pacientes. Isso pode se dever tanto à reação do próprio organismo, que produz alguns anticorpos que são defesas contra aquele material que foi injetado, e outras pacientes ainda possuem essa duração reduzida por conta de inúmeras aplicações, o que vai realmente tornando-a mais resistente ao produto. E a toxina botulínica, ela melhora o olhar caído? Isso é uma dúvida muito comum também. Sabe aquele olhar, às vezes a paciente tem a sobrancelha um pouco mais baixinha, que dá a impressão de que o olho está caído, aquele olhinho de peixe, né? Aquele olhinho mais com aspecto mais de triste. Então vamos lá, é muito importante que existem sim algumas áreas acima da sobrancelha em que aplicamos a toxina botulínica e ela tem um efeito de levantar a sobrancelha. Levanta principalmente a cauda da sobrancelha, que é essa partezinha final da sobrancelha. Com isso, a toxina botulínica pode fazer esse efeito aqui de levantamento. É lógico que acaba corrigindo pequenas quedas de sobrancelha. Existem algumas pacientes que possuem esse olho caído por conta de excesso de flacidez nas pálpebras. Na pálpebra superior, que é essa pelinha aqui acima do olho. Bem, quando a paciente tem muita flacidez na pálpebra superior, só a toxina botulínica não adianta para esse levantamento no olhar.
é necessário o procedimento cirúrgico chamado blefaroplastia. Porém, se a paciente tem pouca pele na pálpebra superior, a toxina botulínica pode sim dar aquele levante no olhar. Só que tem uma coisa muito importante também para falar para vocês. O levantamento da cauda da sobrancelha com a toxina botulínica não é igual em todas as pacientes. Por quê? Porque a força da musculatura que puxa essa sobrancelha para cima, ela é diferente em cada paciente. Então, às vezes, a gente aplicando a mesma quantidade de toxina numa paciente ou na outra, esse levantamento da sobrancelha ocorre de maneira diferente. Em algumas pacientes, levantam mais, em outras pacientes, menos, por conta da força do músculo de cada uma. Então não adianta, tem pacientes que a gente tenta levantar bastante a sobrancelha, só que a gente tem um limite, né? E esse limite do produto que a gente coloca, muitas vezes, ainda não consegue levantar da forma desejada. De qualquer maneira, um pequeno levantamento já dá uma clareza no olhar muito grande, então sempre vale a pena. Outra dúvida comum é se a toxina botulínica melhora as olheiras. Não melhora as olheiras. Isso é uma dúvida e uma confusão que as pacientes fazem, bem comum. As olheiras, que é nessa região daqui, a gente já conversou também que elas possuem dois motivos principais. Um é justamente porque com o passar dos anos a gente vai perdendo o coxim gorduroso, vai perdendo um pouco de volume nessa região da pálpebra inferior, e essa sensação de profundidade acaba permitindo com que alguns vasinhos lá de dentro, os mais profundos, que antes eram camuflados pela gordura, passem a aparecer nessa pele por transparência, justamente porque a gente perdeu essa camada entre o vasinho e entre a pele, né? Então, e a outra possibilidade dessas olheiras são justamente por hiperpigmentação da pele, que é o que a gente acaba tratando na dermatologista através de peelings, através de laser dessa região. Então, a toxina botulínica não serve para olheiras, e sim os preenchimentos. E a outra dúvida é se a toxina botulínica melhora o sorriso gengival. Eu não sei se vocês já conhecem alguém que dá aquele sorriso e a gengiva da arcada superior acaba aparecendo. Então o Botox ele tem esse objetivo sim. Algumas pacientes são candidatas ao tratamento cirúrgico, que é feito justamente com o dentista, né, com o bucomaxilo. Mas algumas pacientes que apresentam um sorriso gengival com uma distância de gengiva aparecendo menor, a gente pode sim resolver ou pelo menos amenizar essa gengiva à mostra com o uso da toxina botulínica. Bom, portanto, tá aí um tema muito comum, muito procurado, que gera sim muitas dúvidas, mas eu acho que a gente já esclareceu a maioria delas. Importante lembrar que os homens fazem toxina botulínica também, inclusive isso tem aumentado bastante nos consultórios, principalmente os homens que têm aquela expressão facial muito forte, em que a testa acaba enrugando muito e dá aquela expressão muito pesada na face do homem. Também tem como aplicar a toxina botulínica em concentrações e em locais corretos, justamente para que não fique aquilo esticado e tão artificial. Portanto, espero as próximas dúvidas, que a gente vai continuar respondendo, assim como essas que eu respondi para vocês hoje. Então, um beijo para todos e até o nosso próximo vídeo.